Bom dia a todos, pessoal, da turma de caracterização de materiais, né, turmas A e B, de quinta-feira de manhã, né, e sexta-feira à tarde. Vamos dar início, então, aqui à primeira parte da aula de microscopia óptica, tá bom? Então, eu vou começar falando, né, meu nome é Conrado, né, para quem não me conhece, sou do DEMA, né? E estamos começando então, né, pela primeira vez oferecendo essa disciplina de caracterização em conjunto com o professor Pedro Nascente e o Souza, né, nesse formato em Piaí. Eu gostaria também de apresentar para vocês que então, estão me acompanhando aqui na sala aqui, né, do Google Meet, são os assistentes dessa disciplina, né? É o Pedro Oliveira e o Virgílio Ricci, tá? Os dois são doutorandos do PPG 100 e o Pedro, especificamente, ele é também assistente do projeto Movimenta, né? Do nosso projeto CAPES Fulbright, de modernização de ensino, de graduação, tá? Então, eles estão me ajudando e bastante aí na disciplina também, a montar todo o conteúdo e etc, tá bom? Então, vou começar falando um pouquinho de microscopia óptica, né? Qual que vai ser, assim, o conteúdo que eu vou abordar, né? Conceitos básicos, né? Fenômenos envolvendo a interação entre a luz e a matéria, né? A luz, então, seria o comprimento de onda da luz visível do microscópio óptico. Qual que é a importância, né, dessa aula para vocês como engenheiros, né, ou cientistas, né, na área de materiais, tá? Também vou abordar isso daí de maneira geral, o funcionamento do microscópio óptico, né, os principais componentes, as lentes, né, e etc. Quais, assim, as utilidades do microscópio óptico, né? Ele é muito importante para a gente fazer imagens, né, e observar fases na escala micron, praticamente até 1 micron, praticamente. A gente pode fazer quantificação de fases, né? Um material que tenha 2 ou mais fases. Ao invés de uma fase, a gente pode fazer uma quantificação, por exemplo, da fração de poros, né? Quer dizer, a porcentagem de poros ou a chamada porosidade de um material cerâmico, né? Ou um material metálico também que contenha bastante poro. A gente consegue quantificar, por exemplo, o tamanho de grão, no caso de um material policristalino, né? Um material metálico, cerâmico, certo? Então, dá para fazer assim uma série de análises e medidas com as imagens obtidas através da microscopia óptica. E também a gente pode trabalhar com a parte chamada de análise de imagem. Então, algumas desses detalhes, vamos dizer assim, informações, né, contidas na microestrutura do material, a gente adquire uma imagem no microscópio óptico do material, por exemplo, com ataque, né, para revelar a estrutura, e a gente usa um software como o ImageJ, que a gente vai falar um pouco aqui também nessa aula, para quantificar essas fases, né? E esse software vai ajudar a classificar por cores, diferentes tons aí, né? De cores, de cinza, e ajuda a fazer essa quantificação no histograma da imagem, tá? Os objetivos específicos, né? A gente falando um pouquinho. Então, tem que dominar esses conceitos básicos da microscopia óptica, como a resolução, por exemplo, né, que é muito importante, o comprimento de onda, a faixa de comprimento de onda. Quais são os tipos de imagem que a gente pode obter no microscópio óptico? Seria a imagem do modo refletido, né, para metais, cerâmicas, semicondutores e materiais opacos em geral. E tem também o modo de luz transmitida, né? Quando a gente tem uma amostra bem fina de um material orgânico, né? Um material polimérico, biológico, né? Uma amostra de uma planta, por exemplo, de células, né? E todos os materiais translúcidos, né? Então, por exemplo, vidros, né? Vidros, materiais transparentes, a gente conseguiria fazer esse modo também, transmitido. O que mais que é importante saber da microscopia óptica? O potencial e as limitações da técnica, né? Como eu mencionei já, o comprimento de onda, a resolução, o custo de um equipamento, o custo da análise, né? A facilidade, não é? O microscópio óptico é um equipamento que trabalha ao ar, não envolve vácuo, nada, então ele é muito fácil de trabalhar, coisa desse tipo. Que mais? Como medir a fração volumétrica dessas fases? Isso é um objetivo importante, né? Porosidade, tamanho de grão, e todas as técnicas para a gente trabalhar com imagem, né?
A gente pode obter no microscópio óptico, né, é importante vocês saberem isso, a orientação cristalográfica do material, né? Se você tiver uma amostra atacada, né, com um ataque específico favorável para isso, como um que é feito, por exemplo, em ligas de alumínio, você pode, para diferentes cores, através de uma luz polarizada, associar isso, essa variação de cor, à orientação cristalina, variação da orientação cristalina nos grãos do material, né, para o material policristalino. Então, a gente não consegue saber qual é essa direção cristalográfica, né? Se é 1, 0, 1, 1 e assim por diante, mas pela variação de cor a gente consegue saber que existem diferentes orientações cristalográficas, tá? Bom, então essas são as principais informações aí que a gente pode obter no microscópio óptico, e algumas delas são quantitativas, como a porcentagem de fase, e outras são qualitativas, como essa daí da questão da orientação cristalográfica, tá? Nós vamos disponibilizar alguns materiais no ABA para vocês estudar, além dos slides aqui que eu vou apresentar em PDF, também a gravação dessa aula aqui, né? Vou disponibilizar o link para a gravação dessa aula, que vai estar lá no YouTube, a gente vai disponibilizar o link no AVA, certo? E o Virgílio e o Pedro, os assistentes, vão disponibilizar uma série de materiais para vocês lá no AVA também. Então, vai ter uma listinha lá de referências, e não necessariamente vai coincidir com essas referências que eu vou mostrar aqui nos slides, tá? Vão ser outras que são possíveis a gente baixar da internet e disponibilizar para vocês, abertas, vamos dizer assim, né? Então, colocar apostilas, se tiver algum artigo, entendeu? Algum catálogo de empresa, tá? Se tiver, assim, que mais? Alguma dissertação ou tese que tenha informações bem interessantes de fração de raio-x, tá bom? Então, esse tipo de coisa nós vamos estar disponibilizando lá no ABA, junto com essa aula. Bom, as atividades dos alunos vai ser vocês tentarem, né, digerir o máximo possível todos esses materiais disponíveis, né, esses materiais de aula, certo? Nós vamos fazer um exercicinho aí, os assistentes vão ajudar, de como medir, calcular a fração de fases ou medir tamanho de grão, utilizando o ImageJ. Então, muito provavelmente eles vão disponibilizar isso daí para vocês também na forma de um vídeo, né, de um vídeo curto do Google Meet. Isso vai ficar lá para vocês, tá? E vocês, alunos, vão ter que entregar um resumo dessa aula, né, essa primeira aula da minha parte, que vai ser microscopia óptica, uma metade, e a outra metade vão ser estudos de caso, né, de difração de raio-x. Então, entregar um resumo, aquele sumário padrão modelo que nós disponibilizamos lá para vocês. E lembrando que esse sumário, esse resumo, ele serve como avaliação e também como, vamos dizer assim, a frequência, né, a presença de vocês nessa aula aqui, nessa unidade aqui, tá bom? O que vai ser o critério de avaliação? Então, a somatório desse resumo, mais o seminário que vocês vão apresentar e listas de exercício, como nós já explicamos na primeira aula, certo? Bom, então, praticamente eu falei tudo aí em cima desse slide inicial, né? Deixa eu ver quanto tempo está correndo aqui. Quanto tempo já deu, hein? Eu não consegui marcar. Quase 10 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Então, eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo, e como foi assim, só de apresentação, e aí vou procurar fazer um outro vídeo na sequência aí, tá bom? Dividindo mais ou menos em blocos, tá joia? Eu vou parar essa gravação por aqui, então. Obrigado, pessoal.